Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar uma sequência de aulas sobre pronomes, tá bom? E nós vamos falar hoje, especificamente nessa aula, sobre os pronomes pessoais do caso reto. Então, turma, começamos com a seguinte pergunta: o que é pronome? O pronome são palavras que acompanham os substantivos e que podem substituí-los de forma direta ou indireta, retomá-los ou se referir a eles, certo? Como a própria palavra diz, é pronome. Então, aquele que vai substituir o nome. Tia, eu não lembro qual é a classe de palavras que vai nomear os seres. Como eu já havia dito, substantivo. Então, os substantivos são essa classe de palavras que vai dar nome aos seres em geral. Trouxe para vocês uma tirinha, e nessa tirinha temos alguns pronomes, certo? Quem foi o culpado? Ele, essa, este, ela, esse, aquele. Nada melhor do que um escritório para aprender os pronomes. Então, foram vários os pronomes que foram utilizados nessa tirinha. Podemos destacar aqui os pronomes pessoais do caso reto, os demonstrativos, certo? E vamos ao próximo slide. Então, turma, a classificação dos pronomes. Os pronomes, eles se classificam em pronomes pessoais, como eu havia dito no slide anterior, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e pronomes relativos. Então, turma, os pronomes pessoais que serão o foco da nossa aula, tá bom? Os pronomes pessoais são aqueles que vão indicar as três pessoas do discurso, ou seja, as três pessoas do singular como as três pessoas do plural. Os pronomes pessoais, eles têm duas divisões. Eles se dividem em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Sendo do caso reto, ele vai exercer a função de sujeito da oração, ou de um predicativo, ou de um vocativo, certo? E se for do caso oblíquo, ele vai exercer a função de objeto direto, de indireto, complemento nominal, adjunto adverbial ou agente da passiva. Eu sei que alguns termos aqui, aos quais eu falei, são novos, mas vocês verão isso um pouco mais na frente, com mais profundidade. Temos aqui uma tabela dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do oblíquo, eu trouxe para vocês nessa tabela, tá bom? Então, a primeira pessoa do singular do caso reto, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Do plural, nós. Primeira pessoa. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles. Os pronomes oblíquos, eles possuem duas divisões dentro dos pronomes oblíquos, que são aqueles ditos tônicos, que possuem ao pronunciarmos, ele tem uma tonicidade, né, maior. Nós falamos esses pronomes com uma força de entonação. E os átonos não, são aqueles mais fraquinhos, nós pronunciamos com menos força, tá bom? Então, os pronomes pessoais, a primeira pessoa do singular do pronome oblíquo tônico, me, comigo. Do átono, me, primeira pessoa. Da segunda pessoa, nós temos ti, contigo, o tônico. E temos o da primeira pessoa, da segunda pessoa dos átonos, ti. Da terceira pessoa, si, consigo, tônico. Átono, si, o, a, li, a terceira pessoa, átomo. Nós temos o plural. Plural nós temos o do tônico, nós temos o nós, conosco, e dos átonos nós temos nus. É nus, porque não tem um acento, tá bom?
A segunda pessoa, nós temos o vós, convosco e átono, vos. A terceira pessoa, tônico, eles, elas, se, consigo. A terceira pessoa do átono, lhes. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o emprego dos pronomes pessoais do caso reto. Nós já vimos quais são os pronomes do caso reto. Então, eles são pronomes do caso reto porque no discurso eles vão indicar o quê? Quem fala. Por exemplo, quem fala, primeira pessoa do singular, eu, ou do plural. Com quem se fala? Então, ele vai indicar com quem se fala. Pode ser a segunda pessoa do singular, tu, ou do plural, vós. De quem se fala? Então, na terceira pessoa do singular, ele ou ela, e no plural, eles ou elas. Então, turma, nós vamos continuar falando sobre o emprego dos pronomes do caso reto. Muitas vezes, esses pronomes, eles não precisam estar, como é que eu disse, em evidência na frase, ou seja, aparecendo na frase. Eu preciso só ver a desinência desse verbo, ou seja, o finalzinho do verbo, para poder saber a que tipo de pessoa está se referindo. Como nesse primeiro exemplo, falo com todo mundo. Eu não preciso dizer eu falo com todo mundo. Não. Se eu falar para vocês só falo com todo mundo, você já sabe que pessoa do discurso é eu. Cantas todo o dia. Cantas todo dia. Então, eu não vou dizer ele cantas. Não, porque não vai concordar. Não há uma concordância verbal aí. Nem nós cantas todos os dias. Entenderam aí? Então, isso também vai ocorrer nessas outras frases. Vamos ao teatro hoje? Então, esse vamos já está indicando que tipo de pessoa é. É o nós. Nós vamos ao teatro hoje. E assim nessas duas outras frases. E fala, sabeis o que dizes. Vós sabeis o que dizes. Foram embora. Eles foram embora. Então, é bem simples. É só observar mesmo a questão da desinência, ou seja, da terminaçãozinha do verbo para que você saiba qual pessoa está se referindo ao discurso. Muita atenção, turma! Aqui eu trouxe várias OBS para que vocês possam estar bem atentos com relação a isso, certo? Antes de verbo, devemos usar eu e tu, jamais mim e ti. Quer dizer, eu vou utilizar os pronomes do caso reto, eu e tu. E jamais os do caso oblíquo, que é mim e ti, certo? Vamos ver o exemplo? Isto é para eu fazer. Observe, isto é para eu fazer. Então, fazer é um verbo. Então, eu tenho que colocar o pronome do caso reto, eu. Isto é para eu fazer e também para tu fazeres. Próximo exemplo. Minha madrinha mandou este livro para eu ler e o outro para tu leres. Observe que eu vou colocar sempre o pronome do caso reto antes do verbo. Emprega-se mim. Quando é que eu vou empregar mim? No final do pensamento, por exemplo. Chegou algo para mim? Ou alguém telefonou para mim? Eu não posso dizer chegou algo para eu? Não combina de jeito nenhum. Isto é para mim? Ou empresta este livro para mim? Observaram aí a diferença deles e como que se usa? Temos aqui, turma, mais algumas regrinhas que você deve estar bem atento, certo? Alguns erros que nós cometemos no nosso cotidiano. Como, por exemplo, nós devemos ter atenção. Não costumam ser usados como complementos verbais na língua padrão, ou seja, na língua culta, né? Na língua formal, frases do tipo
Vi ele na rua, isso é bem comum. Aí temos outro. Encontrei ele na praça, ou trouxeram eu até aqui. Comuns, isso é muito comum no nosso cotidiano, né? Na nossa língua oral, do nosso dia a dia. E deve ser evitado na língua formal, na escrita, né? Ou falado. Na forma formal, padrão, devem ser usados os pronomes oblíquos, turma, correspondentes. Viu na rua, encontrei-a na praça, trouxeram-me até aqui. Não fica mais bonito, mais bem colocado nesse sentido? Então, é isso. Vamos ao próximo slide. Então, queridos, essa foi nossa aula de hoje. Nós iniciamos essa aula falando sobre os pronomes, né? Trouxemos um pouco sobre o que é pronome, quais são os tipos de pronome, como é que eles se classificam. Focamos basicamente nessa aula sobre os pronomes pessoais. Falei para vocês que existem uma subdivisão, que são os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Focamos especificamente nessa aula sobre o emprego dos pronomes pessoais do caso reto. Vou trazer para vocês os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Espero que vocês tenham conseguido compreender essa aulinha de hoje. E até a próxima!